Domingo, Dia das Mães. A minha pergunta para você é: você já virou uma mãe desnecessária? Você está se transformando numa mãe desnecessária? O que é isso, Esperança? Vem, que o papo é sobre isso hoje. Dona Tânia já chegou aí, Marcinha também, Thaís, deixa eu mandar um aviãozinho aqui, convidando as coleguinhas que ainda não estão aqui para virem fazer parte do nosso ao vivo. Chama aí quem tá por aí perto de vocês, que tá online na sua lista, e manda o aviãozinho para as amigas. Elaine chegou por aí também. Sexta-feira é aquele dia tradicional, né? Que tem menos gente. Vamos ver se o Serjão do Chopp vai aparecer aí. Rose veio, que maravilha. E aí, meninas, eu gosto muito de ler esse tipo de livro aqui, ó. O nome é Este Barco é de Todos. É um capitão da Marinha. E o nome do livro é Como Grandes Líderes Motivam para Responsabilidade e Envolvimento Individuais em uma Causa Comum. Então, ele é da Marinha, ele comandava um avião e o livro é sobre os casos dele quando estavam no comando desse navio, comandava um avião, não, comandava um navio, e outros empresários que ele acredita que são empresários muito bons, que têm alguma característica como empresário que fazem com que eles se destaquem. Para mim, a gestão de uma empresa, a gestão de um barco, a gestão da nossa vida, é quase tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E aí ontem, eu pensei, eu estava lendo o capítulo de uma empresa que ele admira muito, um rapaz que tem uma empresa de seguros oftalmológicos nos Estados Unidos, que é uma empresa super antiga e tal, e que o dono da empresa estava preparando ele mesmo a sua sucessão. Vocês já devem ter me visto aqui falar da Luísa, do Magazines Luiza. A Rose já está no Casa Gaia, maravilha. Povo lindo de Aju. Fico feliz, Rose. Então, vocês já devem ter visto que eu falo sempre, né, da loja Magazine Luiza, né? A Luísa Trajano, que é uma empresária, para mim é a mulher brasileira empresária mais do Brasil. Ela mesmo preparou a sucessão dela. A empresa, num primeiro momento, foi para um dos consultores. Depois o board decidiu que o comando seria do filho da Luísa, mas por mérito dele, a Luísa já não era mais diretora, CEO da empresa quando eles elegeram. Então a gente pode dizer que ela conduziu muito bem a sua sucessão. E por que eu estou trazendo esse assunto, Esperança? Porque a gente também tem que conduzir muito bem a nossa sucessão em todos os aspectos da vida. Porque, por exemplo, eu tenho um filho homem, Juan Pablo, meu chuchu, meu xodó, com 29 anos. Há 5 anos ele namora a Juju. Há 5 anos que a mulher mais importante da vida do Juan não sou eu, é a Juju. E é assim que tem que ser. Porque a gente tem que se tornar uma mãe desnecessária. Desde que o Juan é pequeno, que ele tem 14, 15 anos, ele tem data para sair de casa. As minhas amigas morrem de rir, mas é verdade. Eu sempre falei, cara, tu não vai ficar com 30 anos na casa da mamãe. Aí, o último papo que a gente conversou, eu falei assim, mãe, era pra eu ter saído no ano passado, mas essa pandemia me pegou, né? Eu falei, ó, tua data, ó, tá chegando. Vaza! A gente tem que saber conduzir as nossas sucessões. As pessoas, quando estão na empresa, que tem muito apego ao seu cargo e não quer sair daquele lugar de jeito nenhum. O médico que, de repente, já passou da hora de aposentar e que está desatualizado, mas não quer largar
o troféu de ser o pica das galáxias como médico, a gente quanto mãe, a gente em todos os sentidos das nossas vidas, a gente tem que saber a hora de sair de cena, de entender que não dá para você querer ficar forçando uma barra por N questões, porque o novo tem que vir, porque tem que haver uma nova configuração, entendeu? A gente tem que lidar com isso. E aí eu separei aqui para vocês um textozinho do que ele fala sobre o Roger. Roger é um CEO, né, que ele está sabendo que vai fazer a transição, procurando dentro dos quadros quem pode ser o novo CEO, né? E aí ele fala assim: Roger continuou suas consultas com seus auxiliares e solicitou-lhe nomes de potenciais candidatos a CEO dentro da organização. Ele também lhes pediu uma lista dos pontos fortes e fracos de cada candidato. A atenção dedicada a encontrar o próprio substituto reflete o intenso interesse de Roger e da VSP pelo plano de sucessão. Nós levamos isso muito a sério, ele me disse. A cada 2 anos, os vice-presidentes e diretores são convidados a nomear as pessoas na empresa que poderiam ser substitutos de curto ou longo prazo. O objetivo imediato é dispor de alguns substitutos potenciais prontos para o caso de um vice-presidente ou de um diretor ficar temporariamente impossibilitado de trabalhar ou migrar para outro emprego. Então você vê, vem uma pandemia como agora, as pessoas podem simplesmente se afastar porque estão doentes ou se afastar porque morreram. Como é que a empresa fica se você não está pensando numa sucessão? Especificamente aqui nesse caso eu estou falando de empresa, mas você pode levar isso para a sua vida pessoal também. Mas Roger tem ainda outro motivo, é uma das maneiras de descobrir quem o nosso pessoal acha que apresenta boas perspectivas. Procuramos ampliar um pouco mais as experiências dessas pessoas, porque provavelmente elas serão alguns dos futuros líderes da nossa empresa. Ou a gente pode também traduzir para serão alguns dos futuros líderes da nossa família, né? Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Tá a hora que a gente vai ser chamado para retornar à nossa pátria espiritual. Preste atenção nesse parágrafo, ó. Pensar sobre a sua aposentadoria futura pode ser desagradável, mas a alternativa é muito pior. Nenhum líder responsável gostaria de deixar o seu pessoal debatendo-se sem ninguém no leme para manter todos voltados para os objetivos da empresa. É algo como escrever o seu testamento, uma tarefa desagradável que nenhuma pessoa responsável pode evitar. Então, a gente tem medo de falar de testamento. A gente tem medo de dizer se a gente tem seguro de vida ou não. A gente, às vezes, não fala as senhas do nosso banco e a pessoa não sabe qual é a senha do banco se te acontece alguma coisa. Quando eu falo que a gente tem que ser uma mãe desnecessária, é exatamente isso que o Sérgio está falando. Desnecessária no sentido de dar autonomia para que o filho crie asas e aprenda a encarar a vida com seus instintos e percepções emocionais, que estimularão a sua evolução espiritual. Maravilhoso. Alguém dá um print nessa tela e manda para mim, porque é maravilhoso. Chegou aí, Zenaide Bonitérrima, minha amiga malhadora chegou aí, que ótimo ter você aqui. Jane, Silvia, Luciene, boa noite de paz, de amor, de recomeço, de perdões, de vacina. Marcele chegou aí também, Lídia chegou aí também. Então, gente, os grandes CEOs no mundo inteiro, eles têm uma preocupação, quando eles não são movidos apenas pelo ego, de eles mesmos, dentro da sua empresa, conduzir quem será o sucessor, quem são aquelas pessoas que têm as capacidades, as habilidades, ter um plano B, caso eu falte, quem pode me substituir. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Essa pandemia veio pegar a gente de surpresa e
Muitas empresas, voltei, né? Essa pandemia veio pegar a gente de surpresa e muitas empresas perderam as suas cabeças pensantes. E a gente tem que parar com essa história de achar que a gente é imortal, que a gente nunca vai morrer, que nunca nada vai nos acontecer. A gente tem que se comportar de uma forma que é assim, eu tenho que deixar tudo organizado. E tudo organizado é tudo. Meus filhos sabem o que eu tenho que fazer se eu faltar. A minha esposa sabe, meu marido sabe. Se eu estou numa empresa, os funcionários sabem como é que continuam. Se eu estou num projeto social que eu sou a líder, as pessoas sabem como continuar. Tá entendendo o que eu estou falando? A gente tem que estar preparado para a nossa sucessão. Porque não somos eternos, não somos imortais. Se a gente tiver sorte, a gente vai ficar velhinho. Se a gente não tiver sorte, a gente morre antes disso acontecer. E a gente precisa ter instruções claras e ter clareza do que a gente quer, do que a gente gosta, de preparar os nossos filhos para que eles tenham autonomia quando a gente não tiver, de preparar os nossos filhos para que saibam cuidar da gente. Eu nunca, em momento nenhum, falei para o Juan, não, Juan, deixa que a mamãe vai no hospital sozinha. Não. Ele falou, mãe, quer que eu vá com você? Quero. Tem que saber, tem que ir no hospital, tem que saber como é que faz a ficha, tem que saber como é que é tudo. Eu hoje estou ótima, com saúde, lúcida, maravilhosa, mas amanhã eu posso não estar. Ele tem que saber como é que se chega no hospital, como é que se fala, quais são os meus médicos, o que eu tomo, o que eu não tomo. De vez em quando a gente aqui no Brasil tem muito essa mania de poupar filho. Ah, não, meu filho no enterro não pode ir, porque coitado, vai ficar impressionado. Como, gente? Se antigamente a gente velava as pessoas na sala de casa, todo mundo passava a noite lá rezando e orando os seus mortos. Óbvio que com Covid a gente não pode, isso é uma grande tristeza. Minha mãe foi velada na sala de casa. Meu filho era pequeno, participou. Tem que tirar um pouco essa coisa de que, não, vai traumatizar a criança. Não traumatiza, não. As pessoas nascem, envelhecem e morrem. Esse é o processo. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre isso? Né? Então, será que a gente está sabendo se tornar desnecessária em todos os aspectos da vida? Essa é a minha pergunta para vocês. Você está sabendo largar o bastão? Sabe aquele revezamento, né? Que a gente corre, tem uma hora que tem que largar o bastão para a próxima pessoa pegar, né? A próxima geração, você está soltando o bastão na mão dela? Reflexões que a gente tem que fazer. No mundo corporativo, entre os CEOs, entre os mega cabeças pensantes, etc e tal, existe todo um plano sucessório. As pessoas fazem teste. Eu conheci quando eu fiz o curso do Empretec, eu conheci o vídeo do empresário que é daquele Multicoisas. Não sei se tem na sua cidade. Aqui no Rio tem. Multicoisas é uma empresa que vende uma porção de coisinha de plástico e tal, super bacana, né? Eles fazem treinamento. O cabeça da empresa, que é esse senhor, ele estando em São Paulo, ele fica 15 dias sem ir na empresa, para saber se tudo vai funcionar, ele estando ausente. Se a empresa sobrevive sem ele. Olha que interessante. Isso pode ser uma estratégia? Sai de cena 15 dias, vê o que acontece com a sua família. Se eles não sobreviverem, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo isso muito bem. Tá entendendo? Muitas vezes a gente também é muito sobrecarregada porque a gente não passa o bastão, a gente não desapega do poder da matriarca, da pessoa que tudo gira em torno. Não é não? Tem na tua terra, né? Então, esse cara que é um empresário que eu amo também, é tipo a Luísa Trajano, é outro cara que eu amo de paixão. O vídeo dele, cara, é maravilhoso, ele dizendo as técnicas que ele usa. Então,
qual é o meu papo da sexta-feira? Não é o papo fúnebre de pensar, nossa, a Esperança está falando e se eu morrer? Não, não é isso não. É assim, a gente precisa desapegar. Nós mulheres somos apegadas, achando que se a gente não for no mercado, o marido não vai comprar as coisas certas. Nós somos controladoras, Thaís falou a palavra certa. Isso é próprio de pessoas controladoras, como eu em recuperação. Então, meu desafio para vocês é: descontrola, sai de cena, deixa comprar errado, vai ensinando como é que é. Se a gente não passar o bastão para a próxima geração não vai saber assumir o trelelê que é viver a vida. E aqui no Brasil a gente tem uma característica de pegar os filhinhos e botar debaixo de asa, né? E se puder, fica com tudo assim, né? Não pode, gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles saem para fazer faculdade e já não voltam. Eles já saem para o mundo, né? Na Espanha também, é tudo os filhos debaixo das asas. São os lugares que eu conheço porque eu convivo. Então, gente, pensa nisso. Se a gente está sabendo desapegar, se a gente está sabendo fazer o nosso processo sucessório, se a gente está disputando com namorado e namorada do filho, ou se a gente está se colocando no lugar de coadjuvante. Porque sim, na hora que está no Evangelho, formarás uma nova família, o homem e a mulher, e eles vão honrar pai e mãe, mas a família é aquela que eles formaram e seguem. Como também não é certo, formará uma nova família e vive pedindo para a mãe buscar no colégio, pegar no colégio, fazer... e a avó fazendo todas as tarefinhas de mãe, que também está errado. Pois é, todas vocês que estão colocando o filho debaixo das asas, reflitam comigo. Reflitam comigo. Se os CEOs das grandes empresas, eles mesmos, deixam o ego de lado e começam a fazer um processo de sucessão de quem são as pessoas mais capacitadas para assumir este lugar, a gente precisa fazer isso na nossa vida também. A gente precisa organizar nossos papéis, nossos documentos, o que a gente quer, o que a gente não quer. Uma coisa é a gente amar os nossos amigos, a gente ser apegado aos nossos amigos, a gente adorar viver rodeado de família, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas a gente tem que lutar pela autonomia nossa e a autonomia dos que a gente ama. A gente vai ficar junto porque a gente se ama, porque a gente curte, porque a gente adora, mas a gente não pode querer ali, sabe, o filho com a namorada e fica você lá de papagaio de pirata, entendeu? Não é saudável. Não é legal. Vai acabar criando atrito. É melhor a gente conviver assim, com uma certa distância, que eles puxem a gente. Mãe, vem jantar com a gente hoje. Mãe, vamos assistir um filme hoje. Mãe, vamos... Aí você está sendo convidada para participar. É mais elegante. Entendeu? Aí ontem, quando eu estava lendo esse livro, e o nome do livro é maravilhoso, né? Este barco é de todos. Eu gosto desse pessoal de marinha, porque eles têm a hierarquia, têm os comandos, e eles passam inspeção. Eu gosto desse tipo de livro, assim, não tem nada a ver com espiritualidade, mas eu gosto, né? Agora, o barco é de todos. Se eu tiver com uma dor de barriga, alguém vai ter que saber fazer o que eu faço, porque senão o barco fica à deriva. Entendeu? Você está treinando as pessoas em volta de você para assumirem o comando? Pergunta é essa? O que o Sérgio falou aqui? Tudo é cultura. O carioca é mais autônomo afetivamente. Envelhecem buscando autonomia, a gostar de morar sozinha, de se relacionar com um novo amor. Elas não gostam de morar com filho. Aqui o que você mais tem
são as coroas de Copacabana morando sozinha. Isso é verdade, você tem toda a razão. Tem várias amigas que separaram, não quiseram casar mais, tudo morando sozinha. Então, gente, a gente tem que pensar essas coisas. As nordestinas querem os filhos debaixo das asas, ó. Isso é uma característica regional. Pode ser, pode ser. Então, o que é legal da gente refletir, já que a gente está ao vivo de espiritualidade, né? O Mestre Jesus falou, honrar pai e mãe, mas que quando você constitui uma família, a sua família passa a ser aquela esposa, aquele marido e os filhos que serão gerados ali. A gente tem que permitir isso acontecer. Não é chique a gente ficar se intrometendo, sabe? Eu tinha uma outra coisa do evangelho que eu queria falar que eu me esqueci. Peraí que vai voltar. Já vai voltar. Então, sim, até do ponto de vista, lembrei, não é do evangelho não, mas eu também faço casamento, festa, e existe um protocolo, né, que quando os noivos se casam, aí o que acontece? Vão os dois cumprimentar as famílias. Primeiro eles cumprimentam a família do noivo, né, porque ele está apresentando aos pais aquela que agora é a sua esposa. E depois eles vão juntos cumprimentar a família da noiva, né? E eles passam a ser um novo clã. E isso tem que acontecer. Mesmo que a gente more perto, o que seria o ideal? A gente morar no mesmo prédio, seria maravilhoso, principalmente quando vierem os netos, né? Mas não sei se vai ser possível ou não. Mas a gente precisa entender que quando se forma uma nova família, há um processo sucessório ali. As coisas, vai ser outro sobrenome, entendeu? Como é que é, Elaine? É perigoso ele namorar e eu querer acompanhar. Ah, meu Deus do céu. Já vou ter que fazer um outro curso para vocês não serem desse jeito, gente. Não pode. E aí, o que acontece? A gente precisa encontrar esse meio termo aonde você não invada, aonde você não se sinta invadida, mas que você deixe o casal ter a sua vida. A Jane tá falando o quê? Nunca gostei de controlar, pois fui muito controlada, tentei deixar meus filhos andarem com as suas pernas, não me arrependo, pois os dois desde cedo aprenderam a seguir com as suas próprias pernas. Isso aí. Então, gente, o que acontece? Vamos pensar nisso. Esse barco é de todos, nós todos estamos juntos, precisamos pensar a nossa sucessão, precisamos repensar as nossas relações, precisamos entender que não vamos estar aqui para sempre. E se você cria um filho muito dependente de você, o dia que você não tiver, lascou-se, porque a criatura não vai saber fazer nada sozinha. E a gente não vai ficar aqui para sempre. A filhota tá aí, né? Ela pode falar. Pois é, a gente sempre vai ser condenada, né, Jane? Se a gente soltar demais, a gente é condenada. Se a gente prende demais, a gente é condenada. Isso também a gente tem que abstrair do que os outros estão falando, né? Outro dia eu estava conversando com uma prima minha, na Espanha, e ela sempre fala para mim, mas Espe, você trabalha demais, já tá na hora de você parar de trabalhar. E eu fico pensando assim, cara, eu adoro trabalhar demais. Por que tá na hora de eu parar de trabalhar? Não quero, mas eu tenho que aprender a sucessão. Mas só que eu não preciso parar de trabalhar porque os outros acham. Os outros sempre vão criticar a gente, Jane. Ou porque a gente está de mais, ou porque a gente está de menos. Solta essa criança, ou então prende essa criança. A gente tem que meio que ignorar o que os outros pensam e seguir aqui o nosso caminho. A Elane falou que brinca, mas ultimamente estamos cortando o cordão umbilical. Vai de pouquinho, sabe, Elane? Vai de pouquinho. Não estou dizendo que é assim do dia para a noite, não. Mas é de pouquinho, de pouquinho.
dando passinhos para essa autonomia acontecer. Lembrando que sim, eles têm obrigações conosco, lógico, né? De cuidar da gente. Eu falo pro Juan que eu quero ir para um asilo na Espanha, na Europa. Aí ele fala assim: ah, mãe, lá no Jardim Europa tem um asilo muito bom lá em São Paulo, eu vou te colocar. Eu falei: meu asilo é na Europa, eu sou chique, mamãe quer ir para Europa. Dá o teu jeito de pagar o meu asilo na Europa. Mas a gente, de verdade, gente, a gente precisa ir se preparando, sabe? Pensa como uma empresa, sabe? No mundo corporativo, que tem que ter a próxima geração, que tem que ter a sucessão, que tem que ter... O que é um bom board de uma empresa, né? Quando você tem, a gente brinca que tem que ter o cabelo branco e tem que ter os novatos, porque quando a gente faz um mix num board de uma empresa que tem as ideias antigas, a metodologia da empresa, a tradição, com sangue novo entrando e querendo fazer diferente, esse mix vai fazer com que a empresa caminhe, prospere sem perder as suas características, né? Então, a gente na nossa família também tem que dar voz aos mais jovens, ouvir o que eles têm para dizer. Eles trazem ideias muito novas. Esse mix, sabe? Tem que ter, sem uma coisa de autoridade de cima para baixo. Ao mesmo tempo, um compartilhamento das decisões, né? Sérgio falou, mãe é bode expiatório para tudo, até psicologia vai buscar o motivo de algum transtorno emocional na forma como a mãe educa, verdade. Marcelo está falando da Jane, da mãe. Mamãe nos deu liberdade controlada e deu certo. Siga essa mesma educação com a minha filha. Olha que progresso, Elaine, que orgulho de você. Tá ficando com o pai por 15 dias e nos outros comigo e aprendi com a distância que ele vira sem a mãe por perto. Fica cascudo, fica cascudo. Filho de pai separado tem uma coisa que ele é obrigado a amadurecer mais rápido. Eu me lembro que quando eu botava o Juan Pablo no avião para ele passar fim de semana com o pai, o Pablo mora em Vitória, né? Eu me lembro que me dava um aperto no coração e meu irmão falava assim: calma, Espe, o Pablo vai ficar cascudo, isso vai ser bom para ele. E realmente ele hoje é um menino assim que tudo ele enfrenta. Nada para ele é dificuldade, tudo ele enfrenta. Ele voltava de Vitória e falava assim: mãe, eu tenho 3 quartos. Eu tenho quarto aqui na sua casa, o quarto na casa do papai e o quarto no vô Rafael. Mãe, eu tenho 3 quartos. Ele se achava mó sortudo porque ele tinha 3 quartos. Mas mãe é isso, erra por amar demais. Mas só aprendemos com os erros, né? E mãe é o nosso maior tesouro. Sim, e honraremos a nossa mãe. E mesmo quando a nossa mãe desencarna, como é o caso da minha, ela continua, porque essa ancestralidade está em mim. Então ela continua no jeito que eu educo, no jeito que eu cozinho, né? Tudo que a gente aprendeu com a mãe fica com a gente. É o nosso patrimônio, né? As piadas que ela conta. As minhas amigas até hoje falam, como diria a Dona Teresa, a mamãe era muito chegada a ter ditados, né? Quanto mais abaixa, mais a calcinha aparece. Aí as minhas amigas até hoje falam, como diria a Dona Teresa, quanto mais abaixa, mais as calcinhas aparecem. E é essa coisa de a gente estar com eles, porque a gente os educou, porque a gente os amou, porque a gente deu a moralidade, deu o que a gente achava que era valoroso, mas a gente sabia ser desnecessária. Isso é um paradoxo, né? É bem difícil. Fernandinha tá falando, não é à toa que eu vou morar fora. Tem que ter muita coragem. Tem. E se você não tivesse sido criada por uma mãe que te incentivou e que te dissesse, vai conquistar o mundo, você talvez não tivesse essa coragem. Então, gente, vai levar a Thaís. E eu vou te visitar lá quando você estiver lá. Vamos ficar mais cascudo, é isso. A gente fica, né? Vamos pensar assim, as transformações, as mudanças, a independência de nós para os filhos, dos filhos para a gente, de nós para os pais, tudo isso é um processo de amadurecimento. Aí assim, que seja mágico quando a gente estiver juntas
e juntos, mas que também a gente tem autonomia para saber caminhar por conta própria. O irmão Sérgio está com ciúme que não vai ser levado para a Austrália. A gente vai visitar, Sérgio, deixa de ser bobo. A gente vai lá visitar a amiga Fê que vai estar lá na Austrália. Então, era isso que eu queria falar. Muitas vezes, numa leitura, assim, eu vou visitar, com certeza. Muitas vezes, assim, sabe, nas leituras corporativas, nos livros corporativos, a gente às vezes olhando com uma lente diferente as relações, a gente pega os exemplos e traz para a nossa vida, né? Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai fazer link com qualquer coisa que a gente esteja lendo, com qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né? Então, assim, por isso que ler é tão importante, ampliar os nossos horizontes, trocar ideia com outras pessoas. Você vê, aqui no Pílulas a gente tem o privilégio de ter pessoas de vários lugares do Brasil, até gente de fora do Brasil. Como é boa essa troca, né? Que a gente fica conhecendo outras realidades, outras situações, outras regiões, né? E é isso, e a gente vai aprendendo uns com os outros. Mas o que eu desejo a todas que são mamães aqui no Pílulas, no domingo, que é o dia das mães, é que a gente saiba ser uma mãe desnecessária. Porque se a gente for uma mãe desnecessária, é sinal que a gente cumpriu o nosso papel. Eles caminham sozinhos, eles têm autonomia, mas eles continuam com a gente porque nos amam. Aí, ó, tudo deu certo, beleza? Hoje temos um parabéns para cantar, não temos? Tem uma aniversariante amanhã. Pois é, acabei de falar, viu? Temos uma aniversariante amanhã, a nossa DJ Thaís. Cantar o parabéns para ela, porque amanhã não tem pílulas, né? Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chuva de bênçãos para você, Thaís, que nos alegra diariamente aqui com as suas sacadas, que nos dá dica de música, que nos coloca para cima. Thaís é uma celebridade aqui do Pílulas, trouxe muito de vocês para cá, para perto da gente. É sempre um prazer enorme essa família aí maravilhosa que eu já tenho como minha família em Aracaju, já peguei para mim. Você tem um dia maravilhoso, vai ser dobradinha de celebração, né? Sábado aniversário e domingo Dia das Mães. Receba toda a nossa energia positiva, maravilhosa, que você continue nos alegrando com as suas músicas, com o seu terço. Ela faz um terço muito bonito às 3 horas. Vamos ver se amanhã eu consigo assistir. Todo sábado eu digo que eu vou assistir, mas acontece alguma coisa. E é isso, é um prazer enorme ter você aqui no Pílulas, essa família maravilhosa, né? E olha, a Tânia tá fazendo 44 anos de casada, mais um parabéns aí, gente, isso é o amor que venceu, hein? Coisa mais linda, e ela e o Paulo, vocês precisam ver, é um casal lindo, 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 muito bom. E é isso, né, que a gente tenha motivos para comemorar, no meio dessa onda confusa que a gente está vivendo, mas a gente não deixa de celebrar o Dia das Mães, o Dia dos Amigos, né? Muitos anos de vida, com muita graça, humor, carisma, amorosidade, que são as características dela, né? E que a espiritualidade esteja sempre com a gente. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Quem ainda não está... você é carioca, mas está morando aí já faz um tempão. Que delícia. Quem sabe eu não me aposento aí no Nordeste junto com vocês. Aqui, quem ainda não comprou o Casa Gaia, compra o Casa Gaia, garota, vem fazer parte da tribo Casa Gaia, que lá na segunda-feira vamos começar os trabalhos no Telegram. Por gentileza, entra pro Casa Gaia, que eu quero todo mundo botando a sua energia positiva para cima, beleza? E vamos fazer a nossa salve rainha de sempre, pedindo pelos nossos queridos.
tudo que a gente quer emanar, nossos sinceros, que a nossa oração atinja todos aqueles que estão precisando receber o nosso carinho, aos que desencarnaram, aos que estão precisando de uma ajuda. Vamos escrever aí as nossas intenções, além de, claro, a nossa aniversariante, Tânia, que está fazendo com Paulo aniversário de casamento, toda a família Pílula, os nossos afetos, os nossos queridos, né? Que a gente sempre reza. Tem um ano já que a sua mãe te dá, Dia das Mães sem mãe, é difícil, né, Lídia? Eu sei como é que é. É bem complicado, mas estão no nosso coração e a gente lembra deles sempre com muito carinho, graças a Deus. Mas no começo, assim, quando a perda é muito recente, é puxado, realmente é puxado. Vou começar a ler aqui o que vocês estão escrevendo aí. Sérgio pediu oração pela família Antonina Andrade Filhos, Maitezinha, Paulo e Marcos, Tânia, Regina e Paulo, que hoje comemoram o aniversário de casamento, para a mãezinha da Lídia, que desencarnou há 1 ano, pela família Felizola, Dona Georgina e filhos, pela Thaís, nossa aniversariante maravilhosa, Iracema, por todos os profissionais que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, banqueiros, pessoal da limpeza, maqueiros, acho que isso que você queria falar, pelo Werner, amigo do esposo que está na UTI, Wilson Moreira, Alexandra Sampaio, meus filhos, meus maridos e netos da Lídia, pela cura de Laudelino da Silva e Natália da Silva, ao grupo de estudos Evangelho no Lar, a família Pílulas, ao grupo de oração do Terço Geração Ima, para toda a família da Silva e família Pílulas. Muita saúde para minha irmã querida, pela família da Luciene, pelos pais que perderam seus filhos nessa tragédia da escola, também da chacina que houve aqui no Rio, pelos internados de Covid. Hoje eu fiquei sabendo que um menino que eu amo de paixão, o Jairo, que trabalha com equipe de som, está internado com Covid também. Nossas orações para ele. Para o querido Paulo Gustavo, que desencarnou. Pelo marido da Rose, que desencarnou, Sávio. Pelo meu marido Sérgio, que desencarnou. O tio Jesus, Zezinho. Pela minha querida Márcia Matalo, que está precisando das nossas orações com o filhinho dela. Pela Angélica Barreto, Débora Barreto e por todos aqueles que vocês estão intencionando as nossas melhores vibrações. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Angélica Barreto, Débora Barreto, a todos os desempregados, aos moradores de rua. Amado Mestre Jesus, mais uma semana e nós continuamos aqui rezando em teu nome, pedindo ajuda dos nossos espíritos superiores, nos conectando, buscando a nossa melhora moral. Muita gratidão por estarmos juntos, muita gratidão pela nossa saúde, porque estamos aqui firmes e fortes. Que a gente possa estar sempre lembrando dos ensinamentos, dos teus ensinamentos, Mestre, que a gente possa fazer parte do seu exército, que a gente possa caminhar e progredir sem deixar os nossos queridos para trás, que a gente possa, puxando todos pela mão, que a gente possa atravessar essa transição planetária, caminhando para nosso progresso moral. Que a gente não desanime, que a gente se ampare, que a gente se dê a mão e que juntos a gente consiga passar por esse turbilhão, porque sabemos que cuida de nós, que os espíritos de luz estão conosco e que tudo vai dar certo. Que assim seja, graças a Deus. Beijo enorme, muita saúde para vocês,
Muitos beijos para todas as mamães, muitos beijos para as que são mamãe. Proteção para todas as mães do universo, que é sempre o nosso colinho melhor, né? Para a Mãe Maria, para o Mestre Jesus. Obrigada, muito prestígio na sexta-feira. Sérgio nem foi tomar cerveja, tá aqui comigo. Que coisa maravilhosa, Thaís. Um dia mágico para você. Rose, fica bem. Silvia, um beijo grande. Fernandinha. Tânia, um beijão pro Paulo. Feliz aniversário de casamento. Feliz Dia das Mães. Jane, parabéns aí pela filhota, pelo filhote. Um beijo no coração de todos, que Mãe Maria cubra com seu manto sagrado, nos abençoando. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Voltamos na segunda-feira. Beijo grande, Lídia, Sérgio, Fernandinha, Thaís. Acho que já falei todo mundo. Tânia, se eu pulei alguém, me desculpa. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Não, até segunda. Beijo. Beijo, Rô.